Segundo a Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Som. Mais um gravezinho aqui. Todos encontraram? Bota um pouco mais de grave aqui, tinha um pouco médio. Certo dia, todos encontraram, amém? Será que você podia se colocar de pé para que a gente pudesse estar lendo nessa hora a palavra, a santa palavra do Senhor? Glória a Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem? Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de leite. De leite? De azeite. Estão mais ligados que eu. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ele disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas eles responderam: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Vamos ver um vídeo agora, nessa noite. A viúva e o azeite. Jerusalém, 850 a.C. Uma esmola, por favor, uma esmola, por favor, uma esmola. Eu sou pobre, me ajudem, por favor, eu sou muito necessitado, me ajudem. Nossa, mas outro filho já? Nossa, olha, eles estão fazendo alguma coisa ali. Mais alto. Senhor, tenha piedade de mim. Me ajude a pagar essa... Viemos cobrar a dívida do seu marido. Já esperamos tempo demais. Mulher, abra! Viemos cobrar a dívida do seu marido. Pague-a. Toda ela. Meu marido morreu. Eu não tenho nada. O que vai fazer? Por favor. Quantos anos você Não. tem? 13. Será útil na minha plantação. Os 2 serão. 3 dias. E se não pagar tudo, eu levarei seus 2 filhos.
Eu voltarei logo. Ela está assim desesperada. O que será que essa mulher está querendo? Profeta Eliseu! Me ajudem! Me ajudem, por Deus, me ajudem! Profeta Eliseu! Eu sou muito necessitado! Me ajudem! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Olá. Seu servo, meu marido, morreu. Eu sei. O senhor sabe que ele temia a Deus e que era conhecido entre os profetas. Agora, os credores dele estão querendo levar os meus filhos como escravos. O que você tem? Como? O que você tem em casa? Eu não tenho nada. O que você tem? Nada. Somente um pouco de azeite. Isso, traga para mim. Peçam a seus vizinhos todas as vasilhas vazias que tiverem. Juntem o máximo que puderem carregar e tragam aqui. Derramem o azeite nas vasilhas vazias e vão pondo de lado as que ficarem cheias. Tragam o máximo que puderem. Eu preciso de outra vasilha. Rápido! Rápido, preciso de outra vasilha. Rápido, traga mais vasilha. Não há mais. Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu!
Fizemos Eu o que lhe o senhor digo, mandou. venda o seu azeite e pague suas dívidas. Ainda vai sobrar para você e seus filhos viver. Obrigada, profeta. Obrigada. Versão brasileira. Áudio News. Dê glória a Deus nessa noite. Amém? Eu fico fascinado com a beleza da Bíblia. A gente às vezes busca roteiros, busca escritores, busca bons escritores, mas o Espírito Santo de Deus definitivamente é o maior dos escritores. E nos proporciona passagens, nos proporciona histórias, nos proporciona lições que edificam dia após dia as nossas vidas. Esse é o Espírito Santo que está nesse lugar para testificar que há um Deus da palavra que permanece fiel, verdadeiro e atual. E esse Deus provedor está nesse lugar nessa noite sobre a nossa vida. Nós temos sido ministrados acerca da provisão, temos sido ministrados acerca da bondade de Deus, e eu creio que o Deus provedor daquela viúva é o Deus provedor da sua casa, é o Deus provedor da sua vida, é o Deus provedor da sua família, é o Deus provedor da minha saúde, da sua saúde, dos meus sonhos, dos seus sonhos, dos nossos projetos. Ele continua o mesmo ontem, hoje e sempre. O nosso Deus é imutável. E assim, analisando essa palavra e lendo essa passagem, algumas coisas nos saltam aos olhos, o capítulo 4 do versículo Reis, e algumas lições nos foram ministradas acerca dessa mensagem. E a primeira que eu queria compartilhar com os irmãos é a seguinte, é que Deus, Ele nos convida, queridos, a termos uma experiência pessoal com Ele. O que é que eu quero te dizer com isso nessa noite? Aqui começa dizendo que certo dia uma mulher dos discípulos, ela era mulher do discípulo de profeta, ou seja, era alguém envolvido em igreja, era alguém que conhecia a Deus. Ela procura o profeta Eliseu para falar que o amigo dele, o servo dele, o marido dela, havia morrido. E ela diz assim a ele, olha, tu sabes que ele temia ao Senhor. Ela diz a ele, vou repetir, tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E o que eu queria chamar a atenção, a forma enfática como ela fala com aquele profeta, a forma enfática como ela procura o profeta Eliseu e diz a ele, olha, tu sabes que ele temia. Glória a Deus que ele temia. E a pergunta que fica para mim e para você nessa noite, e ela temia ao Senhor? E nós temos temido ao Senhor?
E nós temos vivido, compartilhado essa vida que Deus quer que a gente tenha com Ele? Eu acho que talvez naquela fala houvesse, talvez eu conheça a Deus, talvez eu viva uma vida de igreja, mas será que realmente eu tenho tido aquele tipo de relação com Deus que aquele homem tinha? E Deus começou a falar isso ao meu coração enquanto a gente ministrava essa palavra. Quando ela é enfática ao dizer, Ele foi enfático também em falar conosco que nós precisamos compartilhar essa experiência. E como nós podemos compartilhar de uma realidade de entrega com Deus? Aproximando-se dEle. Buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando o nome dEle enquanto Ele está perto, achegando-se, pois, a Deus para que Ele se achegue a nós, buscando ao Senhor em primeiro lugar e as demais coisas nos sendo acrescentadas, as demais coisas nos sendo acrescidas, invocando ao Senhor e Ele vai responder, buscando ao Senhor e Ele vai se aproximar, e Deus nos convida a vivermos uma experiência pessoal com Ele. Porque aquela mulher, pelo que parecia aqui, pelo que deixa claro, quando ela fala que aquele homem temia Deus, é como ela dissesse, olha, ele temia, mas eu era a parceira, eu era a companheira, eu era aquela pessoa que acompanhava, mas talvez não tivesse desenvolvido uma vida real com Deus. E muitos de nós hoje nos encontramos assim, sabe, vivemos a vida de Deus embasados em pessoas. Glórias a Deus que existirão pessoas para edificar as nossas vidas. Glória a Deus que existirão pessoas para nos ensinar, para dividir, compartilhar ensinamentos, vão compartilhar testemunhos, compartilhar experiências. E nós vamos aprender com essas pessoas. É interessante, Deus coloca pessoas ao nosso lado. A igreja em si é um ambiente favorável a isso, onde as pessoas compartilham lutas, compartilham dificuldades, compartilham alegrias, e nós vamos aprendendo com os outros. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor está chamando a mim e a você para que nós venhamos ter nós mesmos uma experiência com Deus. Não vivamos esperando pelo irmão que ora, que é um eloquente orador. Não vamos que busca a palavra em oração, que o irmão que seja um excelente conhecedor da palavra. Não, glória a Deus por isso, mas o Senhor quer desenvolver comigo e com você uma relação de intimidade. O Senhor quer desenvolver comigo e com você uma relação de conhecimento, uma relação de entrega. Não para que a gente ande esperando em pessoas. Às vezes nós colocamos a nossa expectativa, nós colocamos as nossas intenções em pessoas e muitas vezes vamos ali sendo levados, muitas vezes vamos ali sendo alicerçados e deixamos de viver uma experiência real com Deus. E eu quero te dizer, se você ainda tem esperado em pessoas, o Senhor diz para mim, para você nessa noite, que você pode esperar sim em pessoas, mas que eu e você precisamos desenvolver uma relação de intimidade e de conhecimento profundo com o Senhor. Eu não sei como você tem pautado a sua vida em Deus, eu não sei como você tem pautado a sua busca, mas algo eu quero te dizer, o Senhor quer desenvolver uma relação de aproximação, uma relação de intimidade pessoal, uma relação de conhecimento, uma relação de quem busca, de quem quer achar, de quem quer encontrar, para crescer em Deus. Às vezes a gente sem perceber, nós usamos pessoas como muletas espirituais, como muletas que nos ajudam, porque nós não conseguimos mais andar sós, não conseguimos mais desenvolver caminhos, não conseguimos mais vivenciar a vida de Deus em nossas vidas, porque andamos esperando que sempre alguém nos leve, que sempre alguém nos sustente. Mas existirão momentos que o Senhor vai nos provar e dizer, olha, agora sou eu e você, agora sou eu e você. Como Deus fez, Deus permitiu que aquele esposo daquela mulher tivesse faltado, Deus permitiu que os credores batessem a sua porta, que os credores quisessem buscar aquelas crianças como prova de pagamento, o seu único bem, porque Deus queria naquele instante, mesmo de adversidade, mesmo de dificuldade, aproximar-se daquela mulher e levá-la a entender que ela precisava não mais viver do passado, mas ela precisava desenvolver com o Deus da vida dela uma relação de total inteireza, uma relação pessoal e nova. Eu não sei o que Deus tem permitido chegar à sua vida.
Eu não sei qual tem sido o convite de Deus para você, mas eu quero declarar em nome de Jesus nessa noite, que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo move, que nós precisamos desenvolver uma experiência nova com o Senhor. Diga à pessoa que está ao lado, meu irmão, você é importante para mim. Mas Deus em mim é tudo. Não é o que nós precisamos, é de Deus. Precisamos da igreja, precisamos dos irmãos, precisamos uns dos outros, mas nós precisamos mais do que uns dos outros, nós precisamos de Deus. E essa dependência nos faz bem, e essa entrega nos faz bem. E o mais interessante de tudo é que Ele quer isso, né? Ele quer isso, Ele quer nos entregar, Ele quer nos desenvolver, Ele quer se relacionar com o início, com as nossas vidas como Ele sempre quis. Porque em alguns momentos as pessoas sumirão, em alguns momentos as muletas sumirão, em alguns momentos a confiança de determinadas pessoas te trairão até não intencionalmente, e você precisará estar alicerçado em Deus, como aquela mulher precisava estar alicerçada em Deus. Talvez ela não passasse por um momento de tanta angústia, se paralelo à vida daquele esposo, ela também levasse uma vida de intimidade, conhecimento e de entrega ao Senhor. Então é um instante, o momento é já, o momento é agora. Eu e você precisamos desenvolver com Deus essa experiência pessoal, porque Deus nos chama para isso. Segunda coisa que nós vemos de interessante nessa palavra, nós não devemos nos acostumar com as coisas de Deus, mas buscar o aprofundamento e o crescimento nelas. Aquela mulher, ela tinha se acostumado. Olha que coisa interessante. Quando o profeta pergunta a ela, olha, o que é que você tem em sua casa? Ela responde, olha, tua serva não tem nada, além do quê? De uma vasilha de azeite. Queridos, o azeite na palavra, o azeite na explicação clara, a palavra de Deus, ele associa o azeite à presença do Espírito Santo de Deus. Como é que uma pessoa que tinha o azeite diz que não tinha nada? Como muitos crentes que têm o azeite de Deus na sua vida, andam por aí dizendo, não, eu não tenho nada. E eu tenho apenas uma vasilha de azeite, eu sou apenas uma mulher de um profeta, e não tenho mais nada, acabou tudo. E eu quero te dizer, tem azeite de Deus na sua vida. Então você não tem nada, não, você tem muito. E a gente precisava entender isso, porque muitas vezes nós temos entrado na igreja, nós temos entrado nas nossas vidas, temos nos acostumado com o que é sagrado, temos nos acostumado com o que é santo, e não conseguimos mais entender que há azeite dentro de nós, que há a presença do Espírito Santo dentro de nós, que há a presença da glória de Deus dentro das nossas vidas. Coríntios fala que nós somos vasos de barro, hospedando algo muito precioso, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Então eu quero te dizer nessa noite, que eu e você não podemos falar como aquela mulher, que dizia que não tinha nada tendo azeite. Nós temos que dizer que em Deus nós temos todas as coisas, que nós temos o azeite da graça, que nós temos o óleo do Espírito, que nada vai nos faltar, porque nós temos essa unção de alegria que Ele derrama sobre as nossas vidas. Ela tinha o azeite, a igreja tem o azeite, ainda que você se acostume com o seu culto de domingo, com o seu culto de segunda, com o seu culto de quarta. O Senhor diz para mim nessa noite, para mim e para você nessa noite, olha, busque o aprofundamento, busque o crescimento, porque eu tenho um azeite sobre a sua vida, e se eu tenho um azeite, eu tenho tudo. Se você tem o Espírito Santo, você tem tudo em sua vida. E a religião tem nos trazido ao costume, a religião tem nos trazido para o dia comum. Muitas vezes a gente entra pela porta da igreja, não consegue mais entender o que é que está fazendo, não consegue mais entender o que nos traz, e muitas vezes começa a ter peso, vai começando, às vezes a gente perde a alegria do Evangelho, perde a alegria da salvação, perde a alegria da esperança, e viemos apenas aos cultos como quem viesse bater um cartão de ponto. E não é isso que Deus espera de nós, não é isso que Deus espera das nossas vidas. Eu quero te perguntar, e aí às vezes as pessoas começam a se perguntar, olha, o que é que eu vou fazer na igreja?
O que é que eu vou fazer naquele culto se tudo continua como antes, se tudo parece igual, se tudo, sabe, os mesmos louvores, as mesmas músicas, as mesmas pregações e tudo, e nada parece se renovar, nada parece por quê? Porque a gente se acostumou. Aí eu lhe pergunto, uma vez uma pessoa, eu li algo muito interessante e uma pessoa disse a outra, eu não vou mais para a igreja não, eu não tenho mais interesse porque, sabe, eu não consigo mais nem me lembrar das coisas, não consigo mais me concentrar e não está tendo edificado, não estou sendo edificado, tudo continua do mesmo jeito. Aquela pessoa perguntou, vem cá, você lembra o que você comeu ontem? Ela, não, ontem eu comi um arroz, um feijão e um bife. Anteontem, anteontem, deixa eu pensar, não, parece que foi uma massa que eu comi. E na quarta-feira? Não, na quarta-feira eu já não me lembro mais. E na semana anterior? Não, também não me lembro mais o que eu comi, não me lembro mais do que eu bebi, não lembro do que eu jantei, não lembro do que eu almocei. Aí ela perguntou, vem cá, você não lembra do que você se alimentou, você não consegue se lembrar, mas eu quero te dizer uma coisa, você está de pé, né? Porque você está alimentado, né? Talvez você não lembre do que você comeu, mas você está de pé, você está forte, você está andando, está conseguindo sobreviver. E muitas vezes a gente não consegue ter todo esse conhecimento, mas o alimento que a gente tem recebido, mesmo que a gente não consiga perceber, há uma edificação e nós ficamos de pé, porque somos edificados dia após dia, dentro da casa de Deus, mas infelizmente muitas vezes nós nos acostumamos com isso, não percebemos o que tem acontecido, mas eu quero te dizer, mesmo que você não esteja conseguindo se lembrar, a sua mente, o Espírito Santo, ele traz de volta o que nos traz esperança, e se estamos de pé, é por causa de momentos como esse, que pode parecer um momento repetido, que pode parecer um momento que já se passou, mas se estamos de pé, porque estamos perseverantes na obra de Deus. E nós somos convidados a não nos acostumarmos com isso. É alimento. A alma está de pé, mesmo que você não entenda, porque o inimigo, o nosso adversário, ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir a nossa esperança, veio destruir a nossa expectativa, veio destruir a nossa alegria. Mas eu quero te dizer, o que tem nos mantido de pé são momentos como esses, ainda que você não consiga entender o que te faz vir a esse lugar. O que te faz chegar a uma outra igreja, a um outro canto, é Deus, meu irmão. É Deus. E você sabe sim, você tem sido edificado sim. Você está de pé porque Deus tem sido gracioso. Eu estou de pé porque Deus tem sido misericordioso, bondoso. E nada vai conseguir calar isso, nada vai poder modificar. E aquela mulher, ela dizia, não, eu tenho apenas uma vasilha de azeite. Tem muito crente dizendo isso. Não, eu tenho apenas uma vasilha de azeite, sem se lembrar que dentro de nós temos o Espírito Santo de Deus que tem nos permitido ficar de pé. Diga à pessoa que está ao teu lado, você está de pé pela graça. Nós estamos de pé pela graça. Nós estamos de pé por causa do amor de Deus, por causa da bondade dEle, por causa da misericórdia. Mas diga a ela, portanto, não se acostume não. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem alimento para a sua vida. Em nome de Jesus, nessa noite, nós vamos tirar, o que a gente pensa que é velho. Deus quer fazer o milagre dEle em nossas vidas, porque o novo de Deus vai se revelar à vida daqueles que creem no nome dEle. E estamos de pé, mesmo que a gente ache, mesmo que a gente pense, mesmo que a gente imagine que não estamos sendo, mas estamos sendo edificados pela glória e para a glória de Deus. Ai de nós, se não fosse momentos como esse. Ai de nós, se não fosse liberada para as nossas vidas a palavra de vida de Deus, através de homens e mulheres de Deus, nesse lugar ou em outro local que seja. E essa palavra tem nos mantido de pé. E você vai entender que as coisas de Deus funcionam assim. Terceira lição que a gente tira dessa noite. Ainda que você considere pouco, não despreze o azeite de Deus em sua vida. Aquela mulher achava que era um pouquinho. Aquela mulher achava que era apenas, sabe, uma pequena quantidade, um pouquinho de azeite que tinha. Ela achava que era pouco. Só que foi aquele azeite que levou uma mulher que apenas ouvia falar de Deus a viver uma experiência com o sobrenatural de Deus. Ela considerava pouco, mas foi aquele pouco que a levou a viver uma experiência sobrenatural. E você pode nessa noite estar dizendo, não, eu não tenho mais, sabe, não tenho muito mais o que ver, não tenho muito mais do que fazer, mas
era o azeite de Deus para a vida dela. E você olha, veja como é interessante, quando Eliseu diz a ela, ela diz, olha, eu não tenho nada, ela fala ao profeta, nada além de uma vasilha de azeite. Aí Eliseu diz, olha, vá pedir emprestado algumas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre na casa com os seus filhos, feche a porta e faça o quê? Derrame daquele azeite. Ele diz, daquele azeite, que ela achava que era pouco, que ela achava que era insuficiente. Ela disse, olha, é daquele azeite que o milagre vai acontecer na sua vida. Você está achando que é pouco o que você tem recebido? Você está achando que você está desfalecendo, está entristecido, está desanimado? Você está se achando que não tem mais, como, sabe, o azeite é pouco, o azeite acabou. Eu quero te dizer, é desse azeite que está dentro da minha e da sua vida que Deus quer nos mostrar o sobrenatural dele. É desse azeite. Por isso, meu irmão, desperta. Por isso, meu irmão, olha para o alto de onde provém a graça. Olha para o alto de onde provém o amor do Senhor. Entenda que esse azeite, muitas vezes considerado pouco, porque não é pouco, é azeite. Muitas vezes considerado algo insuficiente, não é insuficiente, é a porção de Deus. Que muitas vezes a gente deixa acanhar, muitas vezes a gente esquece, muitas vezes a gente silencia dentro de nós. Mas Deus quer fazer desse azeite que ainda há dentro de nós, com que a gente entenda que Ele quer mostrar o sobrenatural dele para as nossas vidas. Outra coisa que nós aprendemos, aquilo que ela considerava desprezível, o profeta, ele considerou como elemento fundamental, diga comigo, fundamental, para que ela vivesse o seu milagre. Será que esse azeite que está dentro de você, mesmo que você não consiga enxergar, não é a dose de Deus para a sua vida, para que você consiga viver um milagre dentro da sua casa, um milagre dentro da sua família, um milagre dentro dos seus projetos? Esse azeite que está aí dentro, pouco, será que não é ele? Será que não é ele o elemento fundamental para que o milagre de Deus seja vivenciado nas nossas vidas? Deus quer te conduzir, a mim e a você, a uma vida de milagres. Mas para isso, é necessário que a gente creia, é necessário que a gente saiba que Ele está fazendo todas as coisas. Por fim também, ela pergunta, o que você tem em casa? Ele pergunta à mulher. Eliseu respondeu-lhe, como posso ajudá-lhe? Diga-me, o que você tem em casa? E eu quero te perguntar nessa noite, o que é que você tem em casa? Aos olhos naturais, aquela viúva, ela não tinha nada. Ela tinha perdido os seus bens, ela tinha perdido o seu esposo, ela tinha perdido tudo que ela poderia realmente ter. O que ela poderia fazer diante de uma situação, já que tudo estava esgotado. Mas ela tinha o azeite, e nós temos o azeite de Deus nas nossas vidas. E eu queria falar nessa noite com pessoas que, como aquela mulher, perderam tudo. Pessoa que, como aquela mulher, tem perdido a sua alegria, tem perdido a sua esperança, tem perdido a sua paz, tem perdido a direção, tem perdido em muitos momentos a vontade de sonhar, de projetar. Aquela mulher tinha perdido todas as coisas. Ela não tinha nada o que fazer diante de uma situação. E muitas vezes, queridos, o próprio crente se vê diante de uma situação como aquela. De perigo, de afronta, os seus opressores, os seus credores cobrando na porta. Muitas vezes pessoas nos afrontam, apontam um dedo. Muitas pessoas nesse lugar talvez tenham perdido para as circunstâncias. Perderam muitas vezes, até podem achar que perderam. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse para mim, olha, eu estou desanimado, eu acho que eu perdi. Essa pessoa começou a bravejar e disse para mim que tinha perdido para a circunstância, tinha perdido para o diabo, tinha perdido para tudo. E eu repreendendo, eu falei, meu Deus, tenha misericórdia. E essa pessoa começou a falar tanta coisa. E ela dizia, eu perdi, eu não tenho mais para onde caminhar. E aquela mulher achava também que tinha perdido. Mas eu quero te dizer, nessa noite eu quero te lembrar em nome de Jesus, não existem perdas para Deus.
Não existem perdas para Deus. Tem azeite, tem paz, tem alegria, tem esperança. Considere em nome de Jesus o que está dentro de você. Considere que dentro de você há algo precioso. Há a presença do Espírito, há um selo. A dívida que havia contra as nossas vidas, ela foi cravada lá na cruz. É o que diz a palavra, e por isso o crente não pode tirar os olhos de Deus, não pode perder o foco da sua fé. E as pessoas têm declarado isso, as pessoas têm achado que perderam. Eu quero te dizer, aquele que está em Deus é nova criatura. O que era velho ficou para trás. É tempo de recomeçar, é tempo de buscar, é tempo de saber em quem nós temos crido, temos que saber que Ele é poderoso para fazer. Eu quero trazer uma experiência para vocês. No momento da minha conversão, eu achava que eu tinha perdido também para o pecado. Eu me achava, sabe, uma pessoa indigna até de me aproximar diante de Deus. Em alguns momentos, eu tinha vergonha de me colocar diante do Senhor, porque eu me achava muito pecador. Eu me achava muito mal. E o diabo, ele começou a colocar isso na minha mente. Nós somos realmente pecadores, mas eu comecei a esquecer de um Deus perdoador, pastor Paulo. O diabo me acusou tanto, me apontou tanto o dedo, que eu não tinha mais forças para prosseguir. Eu não tinha mais forças para buscar o alvo. Até eu lembrar que havia um Deus bondoso e misericordioso para com as nossas vidas. E talvez exista nesse lugar pessoas que acham que perderam para o pecado. Pessoas que acham que perderam para as circunstâncias. Eu quero te dizer, o Deus do perdão está nesse lugar. Eu quero te dizer, aquele que acha que perdeu, o Deus da graça, o Deus da provisão, está nesse lugar. E eu quero te lembrar, tem azeite, meu irmão. Eu quero te lembrar, tem misericórdia, meu irmão. Eu quero te lembrar, tem graça, meu irmão. Portanto, pega essa vasilha que você tem dentro de casa, pega ela que, ainda que você considere pouca, pegue mais emprestadas, busque mais, porque desse pouco que você acha que tem, Deus quer fazer grandes coisas. E eu acho uma coisa que é interessante também, e eu queria frisar, eu não ia falar sobre isso. Ele disse assim, olha, vá pedir emprestado. Uma vez o pastor Paulo pregou sobre isso aqui, e isso ficou muito marcado em mim, eu queria lembrar. Ele disse assim, vá pedir emprestado as vasilhas a todos os vizinhos, mas peças muitas. Aí eu lhe pergunto, se fôssemos nós, dentro dessa situação de pedir, será que você já parou a olhar como é que está a minha e a sua construção no tocante aos nossos relacionamentos? Porque a gente só pede emprestado de quem a gente realmente tem intimidade, de pessoas que a gente realmente considera, de pessoas que realmente a gente tem um amor, ou que a gente sabe que elas têm um apreço por nós, e elas não nos afrontariam no tocante a emprestar. E eu queria que você lembrasse nessa noite, será que nós teríamos essa facilidade de correr? Porque olha, o milagre estava para existir. As vasilhas, elas seriam enchidas. Aquela viúva, para a glória de Deus, ela teve a quem pedir emprestado. E eu e você? Será que nós teríamos nesse caso, a quem pedir emprestada essas vasilhas? Como andam os nossos relacionamentos? Existem coisas que podem quebrar isso. Relacionamentos muitas vezes partidos nos impedem de pedir vasilhas emprestadas. Antipatias gratuitas. Você não conhecer uma pessoa, mas você idealizar o que aquela pessoa é, sem chamar aquela pessoa para se aproximar. Não, mas ela olhou de lado. Não, mas ela olhou de banda. Não, mas tem o nariz empinado. E às vezes a gente nunca se aproximou dessa pessoa para provar. Meu irmão, a paz do Senhor. Meu irmão, quem você é, e se aproximar e conhecer. É mais uma pessoa para a gente pedir emprestado, ao invés de hostilizar, ao invés de criar um pré-conceito, ao invés de criar idealizar quem é aquela pessoa. Sabe, ao invés de idealizar, será que essa pessoa também não seria alvo para que eu e você vivenciássemos os nossos milagres? Se aquela viúva não tivesse a quem pedir emprestado, os milagres de Deus, talvez o milagre não teria que ocorreria, mas talvez não tivesse ocorrido naquela dimensão. E eu quero nessa noite falar com você, que tem vivido dessa forma também.
Eu não ia falar, não estava aqui, mas eu quero falar comigo também. Eu queria que nós olhássemos para todos os lados. E se muitas vezes existe alguém que a gente precisa perdoar, alguém que machucou, alguém que um dia nos emprestaria uma vasilha e que hoje não empresta mais, porque o relacionamento foi rompido. Alguém muitas vezes muito de perto, sabe, que compartilhava dos seus segredos, compartilhava da sua alegria, e que hoje você não quer mais nem ver, não quer mais perceber, não quer mais olhar. Achou que perdeu. Querido, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades desse mundo que é mau. Em nome de Jesus, envergonhe o diabo. Envergonhe o diabo. Busque essa pessoa, peça força a Deus para liberar o perdão, para que essa pessoa seja uma pessoa que na hora que você precisar encher vasilhas de azeite, ela possa lhe entregar e dizer: meu irmão, você está perdoado, estamos perdoados, eu tenho legalidade de pedir essa vasilha em sua casa, para que a gente possa compartilhar o milagre de Deus em nossas vidas. É difícil, mas é necessário. Eu não sei aonde é que está doendo, eu não sei aonde você foi prejudicado, aonde você foi defraudado, mas Deus é Deus. Sabe, nós não podemos deixar raízes de amargura, raízes de tristeza, raízes de raiva, sabe, fica enraizado, é o início de tantas coisas, de tantos males. E Deus nessa noite nos convida a perdoar. Dessa noite Deus nos convida a liberar. Libere pessoas, relacionamentos partidos muitas vezes dentro das nossas próprias casas, dentro dos nossos próprios lares. São os últimos dias, são os últimos momentos. É pai contra filho, é filho contra pai. Aí você diz comigo: mas na igreja do Senhor não. É filho com pai, é pai com filho, é filho com mãe, é mãe com filho, é irmão com irmão, irmão com irmã. Porque essa é a igreja do Senhor que vai morar no céu. Essa é a igreja que vivencia os milagres de Deus e que perdoa, e que clama aos céus restauração, e que não vai na sua força, mas vai na força de Deus. Diz: Senhor, é na sua força que eu vou perdoar, é na sua força que eu vou tolerar, é na sua força que quando nada eu vou suportar em amor. E aí tem a legalidade de pegar uma vasilha emprestada. Deus quer vivenciar, Deus quer liberar os milagres, Deus quer restaurar a nossa alegria, Deus quer que a gente não perca para as circunstâncias. O Senhor quer que nós não percamos contra o pecado, porque Ele já venceu o pecado. A cédula que havia contra as nossas vidas foi cravada lá na cruz, e nós somos livres para declarar que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Queridos, para finalizar, eu queria lhe lembrar algo nessa noite. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está ao teu lado e dissesse assim: Deus vai te surpreender, meu irmão. Deus surpreendeu aquela viúva. Deus surpreendeu aquela mulher que tinha perdido toda a sua expectativa no que era natural. Talvez você tenha perdido toda a sua expectativa naquilo que é natural. Você não tenha mais fé na justiça, porque você considera a justiça dos homens falhas, mas eu te digo, a justiça de Deus, ela é real, e você pode esperar, você pode aguardar. Talvez você tenha perdido a sua fé e a sua esperança na medicina. Talvez você se considere vencido, ou esteja passando por alguma sorte de enfermidade, ou alguém que você ama, ou alguém que você quer, anda nesse processo. Eu quero te dizer, e nós cantamos aqui, o nosso Deus é o Jeová Rafá, é o Deus que cura e faz ressuscitar. Ele é Deus e pode nos surpreender. Talvez você esteja vivendo, lutando contra situações de alegria de alma. Talvez a sua alma não consiga mais projetar alegria, projetar esperança. Eu quero te dizer, o Deus da alegria está nesse lugar e pode te surpreender, porque Ele é Deus. Talvez você esteja vivendo problemas de ordem familiar. Você não consiga mais, dentro do seu matrimônio, dentro do seu casamento, você não consiga mais manter o diálogo, manter a esperança. Talvez o diabo esteja cirandeando, dando risada da situação que tem se agigantado, mas nós cremos na palavra que diz que o Deus de paz, pelo seu poder, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés.
E esse Deus nessa noite surpreende a igreja com a provisão também dentro do seu lar, meu irmão. E nós, como Jó, vamos dizer: olha, eu antes conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. E o Deus do sobrenatural, esse Deus surpreendente, nessa noite diz para mim que é que os seus olhos o vejam. Diz para você que é que os seus olhos o vejam. Aquela viúva ainda não sabia. Ela não sabia de nada do que iria acontecer. Ela apenas se considerava uma coitada, ela apenas se considerava uma mulher de muletas, dependendo da memória do seu marido, dependendo da expectativa que ela tinha lançado naquele homem. Interessante que ela era parceira, ela era companheira. Eu acredito que aquela mulher deveria acompanhar, não sei quais eram os costumes da época, mas aquela mulher devia acompanhar o esposo aos cultos, devia acompanhar o seu esposo nas igrejas, mas ela ainda não tinha vivido a experiência que Deus queria que ela vivesse com ela. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite que o Deus de poder pode te surpreender. Eu não sei qual é a área que você espera, eu não sei qual é a sua expectativa, eu não sei quais são as suas dores, eu não sei quais são os seus lamentos, eu não sei quais são as aflições que têm entrado no seu coração, eu não sei aonde Ele tem de prover, mas eu quero te dizer, nessa noite, Ele vai te surpreender. Mas para que Ele se surpreenda é preciso lançar-se. Para que Ele te surpreenda, necessário é buscá-lo com intensidade de alma, com interesse de coração, dizendo: Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, eu necessito. Aí nos momentos das adversidades, a gente vai se lembrar: tem azeite, tem algo precioso guardado dentro de mim, que é a presença do Espírito Santo de Deus, e nessa presença eu venço. E nessa presença eu caminho. E nessa presença eu ando altaneiramente sobre todas as dificuldades, sobre todas as lutas, sobre todos os medos, sobre todos os temores. Eu vou caminhando porque eu sei em quem eu tenho crido. E sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ergue as suas mãos aos céus e diga: Deus, Tu podes me surpreender nessa noite. Vai dizendo: Deus, Tu podes me surpreender nessa noite. Vai dizendo: Deus, Tu podes me surpreender nessa noite, meu Deus. Tu és o Senhor, Deus das nossas vidas. Tu és o Deus provedor. Tu és o Deus que não falta. Tu és o Deus que não falta, Senhor. Tu és o Deus que não falta, Deus. E Tu podes nessa noite nos surpreender, porque Tu és um Deus surpreendente. Tu és um Deus fiel, Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, Tu és o Deus bem presente na hora das tribulações, Tu és o Deus que colocou dentro de mim a esperança, Tu és o Deus que colocou dentro de mim a paz, Tu és o Deus que colocou dentro de mim o óleo do Espírito, pelo qual eu poderei vivenciar os Teus milagres, ainda que os meus olhos não vejam. A Tua palavra diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem acerca de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Diga comigo: o meu Deus está trabalhando. E o trabalho aconteceu quando Ele colocou em minha vida o Espírito Santo dEle. Eu queria te lembrar, eu queria, em nome de Jesus, que nós utilizássemos da palavra que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe o que te traz esperança, meu irmão? Saber que dentro de você há o azeite. Saber que dentro de mim, de você, há o Espírito Santo de Deus. Dizendo: filho, não tema. Dizendo: filho, prossegue. Dizendo: filho, vai para o alvo. Eu estou provendo, eu estou cuidando, eu estou te sustentando com a destra da minha justiça. E te fazendo em mim mais do que vencedor. Trazer a esperança que Ele é um Deus que tem trabalhado. Trazer à memória que Ele é um Deus que tem sido fiel às Suas palavras, aos Seus princípios. É um Deus que não volta atrás da palavra liberada.
É um Deus que permite que céus e terras passem, mas que as palavras dele continuem de pé. Ele é um Deus que não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender das promessas dele para mim e para a sua vida. Ele é um Deus de alegria, que diz para nós que quando ele restaurou a nossa sorte, nós ficaríamos como quem estivesse sonhando. O Deus que faria com que os nossos lábios se enchessem de riso e a nossa boca de cânticos de louvor. Ele é esse Deus que nessa noite quer restaurar a tua alegria. É esse Deus que nessa noite diz para mim e para você que se estamos de pé, é porque Ele tem nos conservado e assim Ele vai continuar. E assim Ele vai continuar. E assim Ele vai continuar, quer o inimigo, quer as circunstâncias, quer, meu Deus, os nossos adversários, quer aqueles que planejam os nossos males, quer o diabo, Ele é Deus. Ainda que o inimigo venha por 7 caminhos, Ele é poderoso para fazê-los voltar. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Eu queria que nessa noite você começasse a glorificar e dissesse: Deus, dentro de mim tem azeite. Deus, dentro de mim tem o Teu Espírito Santo. E eu não vou parar, eu não vou silenciar. E as adversidades não vão me abater. Porque eu sei que ao fim de tudo, ao fim de todas as coisas, o Senhor se manifestará como Deus, dono de todas as situações, e enfim me fará mais do que vencedor. Ah, Deus, Deus, se coloque de pé, meu irmão, se coloque de pé, minha irmã, erga suas mãos aos céus, e diga: o Espírito de Deus está dentro de minha vida. Diga: azeite, azeite, e desse azeite que há em mim, e desse azeite que há em mim, será gerado um grande milagre, e desse azeite que há em mim, haverá restauração, haverá restituição, haverá glória de Deus, haverá glória de Deus, haverá glória de Deus, porque o azeite está em mim, o azeite está em minha vida, o azeite está em minha vida, o azeite está em minha vida. Eu posso chorar, eu posso passar por situações de adversidade, mas se eu me aproximar de Deus, se eu me achegar a Ele, se eu buscar a Ele de todo o meu coração, e em primeira instância, Ele virá e mostrará que Ele é Deus. Erga sua voz aos céus e declare: Senhor, eu sei que os Teus olhos estão sobre mim, e sei que o Seu azeite está sobre a minha vida. Em nome de Jesus, erga sua voz para declarar a Ele. Cante aos céus. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, Deus, sempre atentos, permanecem em mim. Os Teus ouvidos estão, e os Teus olhos estão sensíveis para ouvir. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Cante ao Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir.
Feche os seus olhos por alguns instantes. Nós vamos cantar de novo essa canção. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Mas eu queria que você... Eu não sei como você cantou nesse instante. Não quero julgar o seu louvor. Não quero julgar a maneira como você conduziu essa canção ao trono da glória. Mas eu quero lhe perguntar algo. Nós falamos sobre o acostumar-se. Nós falamos sobre o comodismo com as coisas de Deus. E os momentos que deixamos de buscar o aprofundamento e o crescimento naquilo que Deus quer para nós. E eu não sei como você cantou essa canção. Será que como você cantou, como você tem cantado nos últimos cultos? Sem alegria, sem esperança, apenas considerando uma melodia interessante, bonita. Eu quero te lembrar em nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Está desanimado? Está entristecido? Você está se esquecendo do que você tem dentro de sua vida? Você está esquecendo que Coríntios diz a você que eu e você hospedamos algo como vasos de barro, ou seja, como nada. Nós somos hospedeiros da glória de Deus. Nós hospedamos o azeite do Espírito Santo de Deus. Será que isso é pouca coisa? Será que isso é pouco? Será que isso não é o suficiente para se aproximar de Deus? Será que você não pode trazer à sua alma essa esperança e dizer, ó alma que está abatida, dentro de mim há o Espírito Santo de Deus, e eu não apenas canto, eu não apenas levanto canções, mas eu toco o coração de Deus, porque dentro de mim, ainda que pouco, há azeite, e esse azeite é o objeto do milagre de Deus para a minha vida. Será que nessa noite você pode cantar como alguém que tem o Espírito Santo de Deus? Ainda que você esteja desconsiderando, ainda que o inimigo esteja tentando roubar a sua mente, roubar o seu entendimento, dizendo para você, você está fragilizado, você está fraco, você está sem esperança. Para que ir? Para que continuar? Para que permanecer? Para que prevalecer? Se você tem sido derrotado. Eu quero em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo de Deus, quebrar nessa noite toda sorte de palavra, toda sorte de pensamentos de mal lançados contra as nossas vidas. Perto, e lembrar que perto está o Senhor daqueles que o buscarem com interesse de alma. E te lembrar que dentro de você e dentro de mim há o azeite da presença, há o azeite do Espírito. E nós vamos, quando cantarmos mais uma vez essa canção, profeticamente declarar: Deus, Tu és o meu Deus de aliança, e a minha e a aliança do Senhor para comigo, ainda que eu fale por desconsiderar verdades bíblicas, o Senhor jamais quebrará para com a minha vida. Diga, o Senhor jamais quebra a aliança dele comigo. E diga bem alto, dentro de mim há azeite. Diga bem alto, dentro de mim há azeite. Diga, dentro de mim há o Espírito Santo de Deus. Dentro de mim há a glória de Deus. Dentro de mim há a esperança. Dentro de mim há a alegria. Dentro de mim há a fé. Dentro de mim há a temperança. Dentro de mim há a glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos dar uma ordem nesse lugar. Na autoridade do nome de Jesus. Abatimento saia. Tristeza saia. Falta de perdão saia. Ansiedade saia. Medo saia. Rancor saia. Tristeza saia. Toda planta que não foi plantada pelo Espírito Santo de Deus, nós te damos uma ordem: seja desarraigada do meio do povo de Deus, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se você crê nisso, abra sua boca e glorifique o Rei dos Reis, e glorifique o Rei dos Reis.
Quebre o silêncio da sua alma. Quebre o silêncio da sua alma. Quebre o silêncio da sua alma. E glorifica o Rei dos Reis. Glorifica o Rei dos Reis. Glorifica o Rei dos Reis. Em nome de Jesus. 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 Deus provê. Deus faz. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. As vozes vão declarar aos céus: sei que os teus olhos, Deus, sei que... Mas como alguém cheio do azeite, diga: eu sou um homem, eu sou uma mulher cheia do azeite de Deus. Vá dizendo isso, vá declarando como alguém cheio do azeite, como alguém que perdoa, como alguém que se alegra. Diga: Deus, refaz, reconstrói, em nome de Jesus. Estão sensíveis. E o nosso clamor nessa noite é que o Senhor venha nos refazer, é que o Senhor venha nos reconstruir, é que o Senhor venha, Pai, refazer as nossas vidas. Receba alegria, receba alegria, receba alegria, alegria, alegria. Lembre-se, você tem o azeite de Deus, e desse azeite o milagre virá, e desse pouco azeite que você pode considerar, o milagre virá, 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 virá. Erga suas mãos aos céus e refaça e reconstrua, porque Ele é Deus. Diga: eu quero, Pai. Deus de aliança, Deus. Aralabachore canderalá. Ricalamachere canderalá. Deus, 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 Deus. As vozes declaram: Deus de aliança, Deus. Deus que não é homem para mentir. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, Tudo pode mudar, mas sua palavra se cumprir. glorifica. Vamos tirar esse minuto agora para glorificar. Vamos tirar esse instante agora para glorificar. Rompe com o silêncio da alma, igreja. Rompe com o silêncio da alma, igreja. Nós estamos comemorando em Deus porque sabemos que temos esperança. Porque sabemos que Ele é o Deus da nossa alegria. Porque sabemos que Ele é o Deus da nossa esperança, da nossa fé, da nossa paz. Estamos nos alegrando em Ti, Pai. Estamos nos alegrando em Ti, Senhor. Se alegre nele. Se alegre nele nessa hora. Deleite a sua alma no Senhor. Deleite a sua alma no Senhor. Azeite, azeite de Deus. Vai enchendo, Pai. Vai enchendo, Pai. Como Tu enchestes aquelas vasilhas, Pai. Com o Seu milagre, enche nessa noite, Pai, as nossas vasilhas. Coloca a sua alma. Coloque a sua alma como uma vasilha a ser cheia. E diga ao Senhor: enche, Pai. Enche, Deus. Enche e leva fora o medo. Leva fora o sentimento de angústia. Leva fora o sentimento, Pai, que não provém do Senhor, Deus. Enche. 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 Espírito, enche a minha vida. A gente pode terminar cantando isso? Espírito, Espírito, enche a minha vida, Enche-me com Teu poder, pois de Ti pois de Ti eu quero ser
Espírito, enche o meu ser. Peça mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Vá lembrando que você tem azeite, viu? Vá lembrando que você tem azeite. Vá lembrando da alegria de servir ao Senhor, da alegria de buscar ao Rei dos Reis. Enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar. Em louvor, e em louvor te adorar. Meu coração derramar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Cante mais uma vez, Espírito. Bem baixinho para a igreja dizer. Enche a minha vida. Enche-me. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos aos céus, aos céus. Lembre-se, azeite. Lembre-se, azeite. Ao sair da porta, lembre-se, azeite. Em meio às circunstâncias, lembre-se, azeite. Veio apatia de alma, lembre-se, tem azeite. Veio ansiedade, medo, insegurança, lembre-se, tem azeite. Tem azeite. Tem azeite. Tem azeite. Tem azeite. Tem azeite, tem azeite, tem azeite, me diga mais. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração aos céus, meu coração eu quero derramar diante do teu altar, oh Deus, diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Lembre a pessoa que está ao teu lado. Tem azeite. Viu? Tem azeite. Lembre-se disso durante toda a semana. Tem azeite. Lembre-se disso durante todo o mês. Tem azeite. Lembre-se disso quando você vier para a igreja. Tem azeite. Em nome de Jesus. Senhor. Amém. Pastor Paulo? Amém. Então vamos sentar um minutinho. Pastor Paulo vai estar com a palavra.